A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. São 3 horas. Boa noite, eu sou a Teresa Freire, são 3 da manhã, hora de atualizar a informação. O Irão poderá permitir a passagem de um número limitado de navios petroleiros no Estreito de Hormuz, desde que as transações sejam feitas através da moeda chinesa. A notícia é avançada pela CNN, que cita um alto funcionário iraniano não identificado. A condição imposta pelo Irão surge num momento em que o país está a trabalhar num novo plano para gerir o fluxo de petroleiros na região. É o que adianta o mesmo alto funcionário. Até agora, o petróleo tem sido maioritariamente negociado em dólares. Os Estados Unidos vão começar em breve a escolta de navios no Estreito de Hormuz. Donald Trump insiste na ideia de escoltar os navios petroleiros, mas não apresenta uma data concreta. O presidente norte-americano diz apenas que é uma medida que vai ser implementada em breve. Donald Trump volta ainda a debruçar sobre outra cronologia, a do fim da guerra. Diz que não pode dar uma estimativa concreta. Não posso dizer-vos isso. Quer dizer, eu tenho a minha própria ideia, mas do que é que serve? Será o tempo que for necessário. Foram dizimados. O país deles está em mau estado. Está tudo a desmoronar-se. Se lermos algumas das notícias falsas, é como se estivessem a fazer maravilhas. Donald Trump, em declarações aos jornalistas a caminho da residência em Mar-a-Lago, explica que não apresenta uma estimativa concreta porque isso só irá acontecer quando considerar que os objetivos foram cumpridos. Coloca assim de lado as estimativas de uma guerra que dura entre 4 a 6 semanas. O impacto da interrupção do Estreito de Hormuz vai depender do tempo que demorar o conflito. Os economistas consideram que vai ser difícil de compensar. Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irão há 2 semanas e o conflito alastrou-se pela região. As tensões subiram e acabaram por conduzir ao encerramento do Estreito de Hormuz, fundamental para o fornecimento de petróleo, dificilmente compensado por outras fontes. O Observador entrevistou uma economista sénior do Aberdeen que explica quais são os riscos da atual situação. Matilde Malva Sabino. O segredo do impacto económico da guerra no Irão está no tempo que vai durar. Quanto mais longa, maior será o impacto na inflação e no crescimento económico. Em entrevista ao Observador, a economista da Aberdeen, Sri Khoshoga-Vindan, explica que, à medida que o conflito se desenvolve, as projeções económicas pioram. Numa previsão mais pessimista, existe mesmo o risco de a economia mundial entrar em recessão, com inflação elevada. É o que os especialistas chamam de estagflação, uma doença económica marcada por preços altos e crescimento fraco. 4 semanas é o prazo que a Aberdeen admite para a duração deste conflito. É também o cenário mais otimista, com menos impactos na economia global. Nesse caso, o Estreito de Hormuz reabre e o mercado energético estabiliza. Ainda assim, pode demorar até que a produção volte a fluir totalmente. No caso do petróleo, depende do estado das refinarias e das infraestruturas, até porque no Irão algumas instalações petrolíferas sofreram danos. Já o gás natural liquefeito pode não estar pronto tão depressa. A economista diz que o processo pode levar vários meses. Aponta também que algumas matérias-primas, como o alumínio e a ureia, já estão a subir de preço, mesmo sem falhas efetivas no abastecimento. A longo prazo, isso pode pressionar ainda mais a inflação. Segundo a economista, entre maio e julho vamos começar a ver esse impacto refletido nos preços, com um aumento global de cerca de 40 pontos base na inflação. Perante este cenário, os bancos centrais podem encarar a situação como um choque de oferta e adiar cortes nas taxas de juros. A jornalista Matilde Malva Sabino a resumir as explicações da especialista do Banco de Investimento Aberdeen sobre os riscos económicos da interrupção do Estreito de Hormuz. O secretário-geral do PCP desafia os grandes grupos económicos portugueses a suportar, com os lucros, os custos da guerra. Paulo Raimundo desafia ainda o primeiro-ministro a enfrentar o grande capital. Num comício do partido, o secretário-geral falou sobre a guerra na sua intervenção e fez exigências às empresas e ao governo. Não pode ser, como disse, e não aceitamos. É preciso mobilizar os mais de 1.000 milhões de euros de lucros da Galp para este embate. É preciso mobilizar os mais de 5.000 milhões de euros
dos 5 maiores bancos para este embate. É preciso mobilizar os lucros históricos e recordes da grande distribuição para este embate. Não vale a pena, não aceitamos que seja o povo, sempre o povo, a pagar os desmandos desta gente. O secretário-geral do PCP no comício do 105º aniversário do partido. O secretário-geral da CGTP exige estar na reunião de segunda-feira sobre o pacote laboral e mesmo sem ter sido convocada, a intersindical vai apresentar-se no Ministério do Trabalho. A Ministra do Trabalho recebe o UGT e as confederações patronais para retomar as negociações do pacote laboral esta segunda-feira. De fora da convocatória está a CGTP. Ouvido pela Rádio Observador, o secretário-geral, Tiago Oliveira, diz que o objetivo na próxima segunda-feira é que a maior central sindical do país seja incluída na discussão do pacote laboral. Tendo como objetivo a concretização deste pacote laboral, o Governo aquilo que faz é afastar a CGTP e não discutir as propostas que a CGTP colocou. Ora, isso nós não aceitamos. E nós na segunda-feira vamos demonstrar isso, que exigimos, ao contrário daquilo que nos querem impor, exigimos discutir as propostas de quem trabalha e não aceitamos discutir as propostas de quem manda trabalhar, que é isso que nos querem exigir, que é apenas discutir as propostas de quem manda trabalhar e deixando de fora as propostas de quem trabalha. Ora, isso nós não aceitamos. As declarações do secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira. Um dirigente nacional do LIVRE renunciou ao mandato. João Manso acusa alinhados com Rui Tavares de lhe vedarem o acesso à informação. João Manso, eleito para o grupo de contacto por uma lista opositora à de Rui Tavares, considera ser inaceitável terem sido criadas dinâmicas de controle de informação que excluem alguns dirigentes e por isso entendeu renunciar ao mandato. Diz que foi reiteradamente excluído de processos de decisão pelos representantes da linha maioritária do partido. A Ministra da Saúde garante que as escalas para a Urgência Regional de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Loures estão asseguradas. O hospital vai receber grávidas de Vila Franca de Xira a partir das 9 da manhã da próxima segunda-feira. Os casos urgentes passam a concentrar-se em Loures, perante o encerramento temporário dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia de Vila Franca de Xira. Ana Paula Martins relembra que esta é uma medida de transição e garante que as escalas em Loures estão completas. As escalas estão asseguradas para a concentração da urgência no Beatriz Ângelo, em Loures, e naturalmente que os médicos que vão estar a assegurar essas escalas 24 sobre 24 horas, estão de acordo com aquilo que é o regulamento da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros relativamente aos profissionais e que de facto têm equipas definidas para o número de partos que ali se espera. Ana Paula Martins, que sublinha que se trata de uma partilha de recursos entre o Hospital Beatriz Ângelo e o Hospital de Vila Franca de Xira. Os casos urgentes de ginecologia e obstetrícia passam a concentrar-se apenas em Loures, uma decisão do Governo perante a falta de recursos. Esta é uma decisão que não é bem vista pelo Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, que acusou o Governo de querer encerrar a maternidade local. Diz que os autarcas dos concelhos abrangidos pela concentração de urgências não foram consultados. O autarca de Vila Franca de Xira explica ainda que a decisão foi tomada numa altura em que algumas estradas continuam cortadas ou fortemente condicionadas por causa das intempéries. Há cerca de 250 mil pessoas que vão ser afetadas. Fernando Paulo Ferreira vai mais longe nas críticas ao Executivo. Eu não tenho grandes dúvidas que o objetivo da Sra. Ministra da Saúde, com estas medidas, é vir a encerrar a maternidade do Hospital de Vila Franca. Acho que é esse o grande objetivo da Sra. Ministra e deste Governo. E, portanto, temos que procurar combater esta intenção, porque o Hospital de Vila Franca é um hospital moderno, tem todas as condições para prestar serviços à população e não é para resolver problemas da Sra. Ministra que se deve encerrar serviços desta natureza. Fernando Paulo Ferreira, em declarações à Rádio Observador, além de Vila Franca de Xira, serão também encaminhadas as utentes da Azambuja, Alenquer, Arruda dos Vinhos e Benavente. No desporto, o Campeonato Nacional de Futebol está de regresso este sábado com o Aroca Benfica. O treinador do Aroca, Vasco Seabra, lembra que o Benfica ainda não perdeu na Liga Portuguesa esta época e diz que a missão da equipa é mudar isso. Queremos fazer aquilo que ninguém fez ainda nas competições internas, que é ganhar. Portanto, é com esse propósito que vamos, com essa ambição.
É um facto também que temos um adversário muito forte, muito capaz, com um grande apoio e, portanto, quanto maior o desafio, também maior a oportunidade. É nesse seguimento que vamos. Vasco Seabra, na antevisão do jogo frente ao Benfica, a contar para a jornada 26. Do lado encarnado, José Mourinho voltou a não fazer conferência de imprensa de antevisão, aberta à comunicação social. O Ouro com o Benfica começa amanhã às 20h30 da noite, um jogo para ouvir na antena da Rádio Observador. Notícia de fecho deste jornal, a informação regressa às 3h30.